Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam aproveitando esses dias para estudar. Sei que não está sendo fácil, nem tanto para vocês, nem para nós, né? Apesar de estar em casa, preparar a aula e tudo mais, que é algo novo. Eu espero que vocês se concentrem aí, peguem o livro de vocês. Nós vamos iniciar o conteúdo do capítulo 5, tá? E vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga, tá certo? Sobre aquela estrutura que eu coloquei em sala de aula, né? Para cada grupo ficar ali e abordar o conteúdo junto comigo em sala de aula. E também depois a gente tem aquela assembleia, discussões, né? A assembleia ela vai permanecer. Eu vou enviar para vocês o material de que forma iremos conduzir essa assembleia, tá certo? Então continue com as pesquisas de vocês, estudando. Concluiu esse conteúdo sobre Grécia, a gente já vai lançar o material sobre as assembleias, tá certo? Preste atenção que vocês vão ter algumas dicas nessas aulas sobre assembleia, sabe? Sobre cada um dos pensadores que vocês foram sorteados, tá certo? Pois bem, a nossa aula de hoje é o capítulo 5, tá? Fala um pouco sobre a Grécia Antiga, tá? E a gente precisa entender essa Grécia como algo que foi fundamental para a transformação da sociedade do Ocidente, tá certo? E as contribuições da Grécia para a nossa sociedade, tá certo? Como a democracia, né? Contribuição na medicina, na literatura, tá? A contribuição no esporte, isso tudo é fundamental para a gente poder compreender o desenvolvimento dessa Grécia, tá? Mas no dia de hoje é impossível pensar em política sem lembrar do conceito de democracia, tá? Qualquer pessoa que estuda filosofia precisa conhecer as obras de Platão e Aristóteles, né? Para poder entender esse pensamento social, entender essa interação do que seria a ética, a moral, o que é lícito e o que seria esse espírito democrático, tá certo? Mas também a Grécia traz contribuição no esporte. Né? A gente vai ter um evento mundial aí que faz uma junção global, né? Que seria os Jogos Olímpicos, né? Mas também a Grécia vai trazer contribuição na literatura. Os precursores seria o poema de Homero, né? Ilíada e Odisseia, tá certo? Que contribuiu para a literatura. A gente também vai ter basicamente contribuições na medicina, né? Na matemática. Tudo isso foram os povos gregos que trouxeram essa influência total para a nossa sociedade, tá certo? Esses meios demonstram, né, a importância da cultura grega na formação do mundo ocidental e a maneira como a sociedade está organizada nos dias atuais, né, utilizando a política, a filosofia, os esportes, a literatura, a matemática, a medicina, né, muitas outras atividades humanas que foram influenciadas por ideais grego, né? A essas práticas e costumes criados pela civilização grega, que começou a se desenvolver na região da Península Balcânica, né, traz essa influência para os dias de hoje. A gente precisa estar ciente de que essa contribuição foram fundamentais para o desenvolvimento em sociedade. Tá? Quando nós falamos sobre essa questão de regionalização da sociedade grega, né, a gente consegue entender que surgiram inúmeras cidades e estados que compartilhavam uma cultura comum, mas que viviam de uma forma independente. Uma das características de entender a sociedade grega é entender o que significa esse cidade-estado, o que significa a ágora, né? O que significa essas polis gregas e os seus desenvolvimentos. E, em primeiro lugar, entender esse espírito de independente, autossuficiente, né? Que permeia essa sociedade grega, tá certo? Mesmo após a queda da autonomia dessas cidades, com as sucessivas invasões que aconteceram nas cidades, né? Quando os conquistadores estrangeiros chegaram e conseguiram submetê-las, incorporá-las, né, aos seus impérios, a cultura grega ela foi preservada e se disseminou entre as civilizações da antiguidade, para você ver como é importante. A gente consegue entender, né, quando estudamos sobre as primeiras civilizações, já o indício dessas grandes invasões. Mas quando os invasores chegam ali para poder dominar a sociedade grega, que nós analisamos a tentativa dos persas, né? E depois analisamos a tentativa dos romanos, e que os romanos tiveram êxito naquelas invasões, eles conseguiram preservar a cultura, porque era uma cultura fascinante, né? Na realidade, a gente via ali as influências, né? E que quando estudamos sobre Filipe II da Macedônia, quando a gente vê a subjugação de Alexandre o Grande, a gente consegue entender essa incorporação dessa cultura grega, tá? Só que esse processo de preservação da cultura possibilitou que ideais, crenças, valores gregos se transformassem em um modelo
de muitas sociedades atuais, né? A gente consegue perceber isso. Por isso, uma maneira de entender a organização histórica do Ocidente é refletir sobre a história da Grécia Antiga, né? E as suas principais características. As principais características dessa civilização. É isso que a gente consegue entender. O que é a Grécia Antiga? A Grécia Antiga é esse mundo fascinante, essa composição histórica fascinante. É o desenvolvimento de uma democracia que reflete para os dias atuais. Mesmo você pensando, mas Léo era uma democracia que tinha escravos, né? Mas eles tinham algo fundamental que era a participação popular na Ágora. E que isso seria o estilo de desenvolvimento da sociedade. Imaginar a Ágora como uma praça pública de discussões de várias pessoas em sociedade e que ali tem um comportamento ético e moral é fundamental para entender que a nossa sociedade ela não conseguiu absorver tantas as coisas assim dessa sociedade ocidental, da formação do mundo grego. Tá? A gente precisa entender como seria esse pensamento e desenvolver. Tá certo? Por isso que a gente traz, né, que a Grécia Antiga constitui-se um longo período da história, tá? Em que a civilização grega se desenvolveu a tal ponto que exerce enorme influência sobre as sociedades ocidentais. E essas influências ela permanecem, né? Elas são questões e características fundamentais, tá? E a gente precisa entender a localização da Grécia Antiga, né? Situada no sul da Europa, em um território com um solo pouco fértil e predominantemente montanhoso. A história da Grécia Antiga acontece na Península Balcânica, estendendo-se até as ilhas do Mar Egeu, na Grécia Insular, e no litoral da Ásia Menor, na Grécia Asiática. Esse mapa aqui, né, nos traz basicamente essa visão dessa formação dessa sociedade grega, né? Nós vamos encontrar aqui algumas cidades fundamentais. Por exemplo, né, aqui nesse ponto eu acho que isso é roxo, né, não sei, ou rosa, né, nós vamos encontrar a Grécia Peninsular, né? Quando nós partimos aqui na ilha de Creta, nós vamos encontrar a Grécia Insular. Essa parte em verde é a Grécia continental, tá? E essa parte em amarelo é a Grécia oriental. E esses pontinhos aqui que vocês estão vendo são todas as polis gregas. E as principais polis gregas nós encontramos aqui, meus queridos. Prestem atenção. Tá vendo aqui Peloponeso, tá? Tá vendo aqui quando a gente chega à cidade de Atenas, tá certo? E também nós vamos encontrar a cidade de Espartas, meus queridos, tá? Que seria basicamente fundamental para entender as duas principais polis gregas, Atenas e Esparta, tá? Que nós iremos abordar um pouco mais sobre esses dois conteúdos, tá certo? Dando continuidade, meus queridos, a gente precisa entender a formação desse mundo grego, né? Como ele se constitui. E a gente sabe que as formações só se dão por pequenas e sucessivas invasões, né? E os primeiros povos que povoaram aquela região, né? E a gente precisa compreender esse desenvolvimento aqui, tá certo? Por exemplo, né? Há mais de 4.000 anos, uma região exclusivamente acidentada na Península Balcânica passou a abrigar vários povos de descendência indo-europeia, né? Por exemplo, são eles os aqueus, né? Os hélios, os jônios, os dórios, né? E foram eles, né, os primeiros a povoar essas regiões, tá certo? E que trouxeram basicamente uma visão de uma civilização autônoma, né, que dá o significado para aquilo que nós chamamos de cidade-estados. Mas eles viviam do desenvolvimento de uma economia agrícola, né, e do comércio marítimo, com várias outras regiões do mar Mediterrâneo, né? Mal sabiam esses povos, né, que eles seriam os responsáveis pelo desenvolvimento da civilização grega. E olha a responsabilidade, o desenvolvimento deles, né? Ao longo de sua trajetória, os gregos elaboraram práticas políticas, conceitos de estéticas, entre outros preceitos que ainda se encontram vivas no interior da sociedade ocidental contemporânea. Para entendermos, né, esse rico legado, estabelecemos uma divisão fundamental no passado, né, e o processo dos importantes fatores históricos ou períodos históricos da sociedade grega, né? Por exemplo, a gente precisa entender a formação desses períodos. Por exemplo, né, o período pré-homérico, onde foi constituído basicamente a base lendária dessa sociedade grega, né?
no período pré-homérico, a gente também consegue compreender a visualização da formação dessa sociedade. Depois a gente vai para o período homérico, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o período arcaico, o período clássico e, por último, o período helenístico, tá? Mas quando nós falamos sobre a formação do mundo grego, a gente precisa entender que a origem do mundo grego está relacionada com diversos movimentos migratórios, como eu falei para vocês, né? Os aqueus, os hélios, os jonos, os dórios, né? Que foram fundamentais para direcionar esse desenvolvimento da sociedade grega. E a gente consegue compreender isso entre 3000 e 1000 a.C., né? Os primeiros a chegar na península foram os aqueus, a partir de 2600 a.C. Eles começaram a fundar diversas cidades na região conhecida como Peloponeso, cidades que foram importantes e fundamentais, tá certo? E a gente consegue perceber isso, né? Porque temos que ter essa visão de formação territorial, tá certo? Temos o processo da ocupação da Grécia e da formação dos primeiros grandes centros urbanos da região. Nesta época, vale destacar a ascensão da civilização micênica, creto-micênica. Lembra lá que eu mostrei para vocês a Ilha de Creta? A Ilha de Creta traz um contexto lendário também, né, e mitológico, tá certo? E lá existia uma região de desenvolvimento aonde traz a questão do Minotauro, né? Sendo eles os aqueus que povoaram a região do Peloponeso, construindo as primeiras cidades. Essas cidades não possuíam um poder centralizado, lembre-se disso, tá? Eram comandadas por um rei, conhecido hoje como cidades-estados. Elas tinham características semelhantes, tá? Só que a civilização micênica foi influenciada por diversos povos da antiguidade, como os egípcios e os cretenses, né? A ilha de Creta já estava com base naquela sociedade. Já por volta de 1200 a.C., essa civilização entrou em declínio e desapareceu devido à combinação de vários fatores, né, como invasão dos chamados povos do mar, né, como os problemas provocados por catástrofes naturais e por disputas do poder, aquelas sucessivas e grandiosas invasões, né, que acabou prejudicando o desenvolvimento dessa sociedade, né? Ao fim desta época, né, as invasões dóricas foram responsáveis pelo estabelecimento de uma civilização e o retorno de pequenas comunidades agrícolas, né, de subsistência, tá? Os dórios chegaram à região, conquistaram e destruíram as cidades micênicas, né? A população que permaneceu foi escravizada pelos dórios, né? E a gente consegue ver a percepção da formação através desse legado. Lembre-se que o objetivo de construção de cidades-estado já traz na formação do mundo grego, no período pré-homérico, tá? Que seria basicamente as grandes referências. Só recapitulando aqui nesse PowerPoint, né? Nós temos como fatores primordiais aqui de formação os primeiros foram os aqueus e depois nós vamos encontrar os dórios aqui, né? Tudo isso com o desenvolvimento dessa civilização. Partindo aqui, meus queridos, a gente vai entender o sistema das polis. Até então, as polis, né, que são as cidades-estados gregas, foram fundamentais para o desenvolvimento dessa civilização, tá? E que traz, na realidade, um grande desenvolvimento social, tá? E quem ajudou a projeção dessas cidades-estados gregas foram os primeiros povos. A antiga civilização grega, quando estava em processo de desenvolvimento, viveu um momento em que destaque para alguns historiadores, como dos principais períodos da antiguidade, né, que foi basicamente o surgimento das polis. Tá? A poli pode ser entendida basicamente como a junção de várias cidades-estados, constituinte do território grego, que aconteceu entre o fim do período homérico e o início do período arcaico. E isso a gente precisa entender, né? Como seria basicamente essa agregação. Quando ele traz, né, essa situação de cidades, estados, ele fala sobre autossuficiente, independente, administração de um único grupo, né? Eles tinham esse estilo de proteção individualizada. Mas a gente aborda aqui um pouquinho sobre esse período pré-homérico, só para a gente não ficar em branco, né? O período pré-homérico ele se constitui pelas comunidades gentílicas, né? Formando-se nos mais importantes núcleos sociais e econômicos de toda a Grécia. Isso tudo traz a agregação do período homérico, né?
Em cada genus, né, cada grupo, cada comunidade, uma família desenvolvia atividades agrícolas de maneira coletiva e dividia igualmente as riquezas oriundas de sua força de trabalho. Né? Esses genus, que seriam aquelas comunidades onde era chefiada por um líder, né, que tinha um parentesco ali com seus ancestrais, eles traziam esse desenvolvimento. Com o passar do tempo, né, as limitações de técnicas agrícolas incrementou a população, ocasionando a dissolução dos genus, né, trazendo ali a decadência e a transformação. Nós falamos também um pouco sobre esse período arcaico, né, que também faz uma referência sobre os gênios, que é nesse momento que a gente vê a formação e a consolidação das polis gregas, né? Os gênios também perderam espaço para uma pequena elite de proprietários de terras, e que foram essa pequena elite, esses pequenos latifundiários que trouxeram a consolidação dessas polis gregas, né? Tendo poder sobre as terras mais férteis, as elites de cada região se organizavam em conglomerados, né, demográficos e políticos cada vez maiores, né, que trouxe basicamente o surgimento das primeiras cidades-estados, que foram a partir desse momento que a gente percebe a consagração das polis gregas na Grécia. Né? Os gregos incluíram nesse processo, né, de apropriação, as terras passaram a ocupar grandes regiões do Mediterrâneo, né? Que seria basicamente o grande desenvolvimento. Lembre-se daquela agregação de uma praticidade do processo econômico marítimo. Tá? O sistema das polis gregas, né, se caracterizam por serem unidades agrícolas, né, pequenas unidades agrícolas, mas de um fator fundamental, que elas são autossuficientes. Essas cidades-estados, elas são autossuficientes. E nelas todas as riquezas que eram produzidas eram feitas de forma coletiva. Né? Nós temos aqui nessa imagem uma representação dessa sociedade grega, né? Dessas cidades-estados gregas. Nós vamos encontrar aqui esse grande núcleo, né, da sociedade grega. A ágora, que é um espaço fundamental e de uma importância gigantesca para a sociedade grega, ela vai trazer uma importância gigante, um significado gigante. Né? A ágora surge na sequência da queda da civilização micênica e constitui-se como um centro cultural. Tá? A ágora vai se constituir como centro cultural, um centro político e comercial de cada cidade. Tá? A Ágora de Atenas, onde os atenienses reuniam-se para debater os seus problemas, foi uma das mais importantes. Né? E é lá onde a gente começa a entender o estilo da democracia, o surgimento da democracia nessa sociedade. Tá certo? Aí, a gente precisa entender que nesse mesmo espaço das cidades-estados existe uma religião, né? Que na Grécia nós vamos encontrar a mitologia como algo fundamental. Nós precisamos entender que a religião que prevalecia ali na Grécia era uma religião politeísta, onde eles acreditavam em vários deuses, né? A sociedade grega idealizava os seus próprios deuses, né? Pois ele deixou bem claro, né, que cada cidade teria um deus protetor. Né? E eles atribuíam a esses deuses, né, comportamentos totalmente grandiosos demais. Os deuses eles poderiam incorporar, né, atributos físicos e comportamentos humanos ou animais. Né? Nós vamos encontrar basicamente isso como um dos maiores desenvolvimentos. Cada poli, cada cidade tinha o seu deus protetor no Monte Olímpio, né? Era considerado pelos gregos como a casa de todos os deuses, tá certo? Isso aqui, essa imagem representa basicamente, né? Até a coroação, um anjo coroando um deus grego, tá certo? Que nesse caso aqui nós podemos caracterizar enquanto Zeus, tá certo? Entre os deuses mais famosos destaca-se Zeus, considerado o maior deus dentro da hierarquia mitológica grega. Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do sexo. E Atena, protetora da cidade de Atenas e deusa da sabedoria. Né? Nós vamos encontrar aqui a representatividade desse templo, né, do Olímpio, onde os deuses eram agregados, adorados, né, pelos seus súditos. Tá certo? Aqui, meus queridos, nós vamos caracterizar as duas polis mais importantes dessa sociedade. A primeira polis é a polis de Esparta, e entender basicamente, né? Nós temos essa caracterização da polis de Esparta e esse grande desenvolvimento de cada uma delas, tá certo? Esparta, fundada pelos dórios,
e situada no interior da península do Peloponeso, ficou conhecida por ser uma das cidades predominante militarista, né? Esparta, nós vamos encontrar uma das principais características seria o militarismo que impregnava naquela sociedade. As crianças, desde que nasciam, já eram preparadas para ingressar no exército, né? E ali ter alguns treinamentos e uma seleção de quem poderia participar ou não, tá certo? A aristocrata e conservadora, com terras e escravos sobre o poder do Estado, né? Nós vamos encontrar aqui, basicamente, lembre que todas as cidades-estados elas não têm essa centralização total de poder, tá certo? Uma razão para Esparta ter se tornado uma das polis mais poderosas foi ter se constituído uma sociedade de guerreiros. Os espartanos eram considerados todos iguais entre si, por isso recebiam o nome de homio, iguais, e se destacavam constantemente a treinar para a guerra, né? Que seria basicamente essa especificação da sociedade grega, como nós conseguimos perceber nessa imagem. Tá? A sociedade espartana era formada por espartanos, periéricos e lotas. Né? Olha só como era formado. Né? Os espartanos, né, elite militar e principalmente grupos da sociedade dessa civilização. Os periecos, né, eram os habitantes da periferia da polis, né? E os ilotas, servos que eram vistos como propriedades do Estado. Tá certo? Seriam basicamente isso. Só que essa polis de Esparta, ela também tem uma divisão de uma administração, né? Uma organização. A polis era governada por 2 reis, né? E tinha uns setores administrativos, por exemplo, né? Que vamos chamar isso de conselhos. Teria ali a Gerúsia, conselhos de 28 anciões, né? A composição de 28 anciões. Nós temos a Pela, né? Todos os espartanos com mais de 30 anos de idade faziam parte desse conselho. Né? E temos ali o Eforato, né? 5 magistrados, com mais de 60 anos, com experiência e um grande desenvolvimento. Mas o que a gente precisa entender aqui é que a educação espartana era exclusivamente, né, por aptidão física, né, que seria basicamente perceber ali, né, se aquele menino tinha um porte físico para servir o exército espartano. E dando continuidade, meus queridos, a gente vai agora falar sobre a polis de Atenas. Atenas vai ser uma polis fundamental e importantíssima para essa sociedade. Né? Aqui é onde a gente vai encontrar já um desenvolvimento mais livre, né? Uma situação mais democrática, onde a estrutura de Atenas não vai ser aquela visão totalmente militarista como a de Esparta tinha. Né? A Atenas está localizada no sul da Grécia, na região da Ática, né? Cercada por diversas montanhas. A polis de Atenas foi poupada da dominação que foi imposta pelos povos indo-europeu, né? E ainda das invasões dóricas. Olha só como é importante. Isso não significa, meus queridos, que Atenas nunca sofreu invasões. Atenas sofreu invasões, sim, principalmente dos persas, tá certo? E depois invasões dos gregos. Não foi só apenas Atenas, foi a Grécia em si, né? Que teve até uma unificação ali, uma organização das cidades da Grécia Antiga para poder combater as invasões persas, tá certo? Atenas, conhecida como o berço da democracia, instituída por Clístenes, né? Foi fundada pelos Jonos e se situava na Península Ática. Sua sociedade, basicamente, se constituía por navegadores, comerciantes, poetas, filósofos e artistas. Olha só como é interessante. A constituição da sociedade de Atenas. Navegadores, comerciantes, poetas, filósofos e artistas. Por isso que a gente consegue entender o surgimento dessa tal democracia, né? Esse desenvolvimento do lado intelectual dessa sociedade, que era isso que Atenas prezava na sua educação, né? Por muito tempo, Atenas manteve uma monarquia, até o momento em que a aristocracia proprietária de terras derrubou o último Basileu, o que ainda estabeleceu um regime oligárquico, né? Um regime elitista, onde determinados grupos ali dominavam e tomavam de conta das melhores proporções de terras, né? E tinha aquela divisão. Aqui, meus queridos, a gente vai encontrar, como falamos lá em Esparta, sobre a educação em Atenas. Essa educação em Atenas é fundamental e existe uma diferença gigante com a educação que é aplicada em Esparta, tá certo? A educação em Atenas, né, era voltada para a formação completa do homem, ou seja, desenvolvia-se o lado intelectual e essa grande projeção para
essa tal democracia aqui em Atenas. Como no início do vídeo eu falei, né, vocês podem se questionar, mas Léo, se a gente comparar o desenvolvimento democrático hoje com a de Atenas, não são desenvolvimentos iguais, porque lá em Atenas, né, na Grécia tinha escravo e tudo mais, né? Claro, porque ali existia uma conspiração de democracia totalmente diferente, tá certo? Mas também eles valorizavam aqui o lado físico, né, e o senso comum crítico, esse grande desenvolvimento. Aqui nós conseguimos ter a percepção nessa imagem para o desenvolvimento dessa sociedade em Atenas, né? Essa projeção desse lado mais intelectual, crítico, né? Esse grande desenvolvimento. E para a gente concluir o conteúdo, vamos só falar um pouco sobre comparar essas tabelas aqui, né? Como seria o desenvolvimento em Esparta, né? E como seria esse também desenvolvimento em Atenas. Esparta, como seria a política, né? Uma política de aristocratas, né? Voltadamente para aristocratas, e já em Atenas nós vamos encontrar uma política democrática, né? A criação desse ser intelectual, esse ser crítico que estava sendo projetado em Atenas, tá certo? Nós vamos encontrar uma valorização do serviço militar, tá certo? Como também nós vamos encontrar aqui já em Esparta algo totalmente diferente, a valorização da cultura. Isso ligava exclusivamente o grande desenvolvimento em Atenas, tá certo? Em Esparta nós vamos encontrar uma educação militar, uma educação militarista. Já em Atenas nós vamos encontrar uma educação voltada para a arte e para a filosofia. Lembra lá do senso crítico? Esse desenvolvimento filosófico, tá certo? Já a sociedade de Esparta nós vamos encontrar uma sociedade hierarquizada. Já em Atenas nós vamos ter a projeção para uma mobilidade social. E isso que traz o desenvolvimento dessa sociedade. Meus queridos, é essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Daqui a pouco nós iremos nos encontrar na nossa transmissão ao vivo. E lembre-se que essa aqui é a primeira parte da nossa aula sobre Grécia Antiga. Tchau!